Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos falar da semana 12 da NFL. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Felipe Loubach, eu sou colecionador. Já deixa o seu like, inscreva-se aqui abaixo, clica no sininho da notificação para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Começando com os jogos da quinta-feira de Ação de Graças, e se tem um torcedor que não tem motivo para agradecer, é o torcedor dos Lions, né, cara? Eu não consigo me lembrar qual foi a última vez que o Lions ganhou um jogo na quinta-feira de Ação de Graças. É uma equipe que tradicionalmente sempre joga nesse dia e realmente não tem motivo para agradecer aqui. O Cairo Santos garantiu a vitória do Chicago Bears, né, com um field goal, placar de 16-14, um jogo bem mediano. O Andy Dalton acertou 24 passes de 39 tentados, 317 jardas, 1 TD. O Williams com 15 carregadas pelo lado do Detroit, 65 jardas, e o Mooney com 5 recepções e 123 jardas por Chicago. Um joguinho bem mais ou menos, né? E o Bears não fez mais do que a sua obrigação de ganhar esse jogo. O Bears que agora está 4-7, terceiro lugar dessa divisão, encabeçada pelo todo-poderoso Packers, que já vamos falar, seguido pelo Minnesota Vikings. Agora vamos falar de um jogo bom, né? Porque teve Raiders e Cowboys, jogo definido no overtime com field goal também. O Dak Prescott fez um bom jogo, embora tenha sido abaixo da média dele de acertos, né? Apenas 32 acertos de 47 tentados. Foi um jogo para 375 jardas, 2 TDs. Pelo lado, né, de Las Vegas, a gente teve 22 carregadas do Jacobs, 87 jardas e 1 TD. E um jogo muito bom, muito competitivo. Você vê pelo placar de 36-33 que o jogo estava aberto até o final, não é por acaso que foi para o overtime, né? Muito boa a performance aqui das duas equipes e é um ânimo para o torcedor de Las Vegas ver uma performance como essa. Os Cowboys ainda estão muito vivos, né? Nunca pode subestimar um time como esse. Eles estão 7-4. Agora vamos falar de um jogo bizarro que foi o fechamento, né, dessa quinta-feira, que foi o massacre do Buffalo Bills em cima dos Saints. É uma tristeza pro torcedor dos Saints, né, cara? O time pontuou apenas no último período, no último quarto, 6 pontos no último quarto, e o ataque não produziu nada, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro quarto. Foi realmente um jogo para ser esquecido pela torcida. O Trevor Siemian com muita dificuldade de leitura, para reconhecer alguns comportamentos da defesa, interceptações ali no final do jogo também, né? Até com o quarterback backup, depois o terceiro reserva, uma coisa muito triste. O Alvin Kamara, se não me falha a memória, também estava fora desse jogo, mas em todo caso foi bem feia essa derrota dos Saints, tá? E o Buffalo Bills deu uma respirada, o Buffalo Bills que vai pegar o New England Patriots, né, num jogo que vai ser incrível, e já vamos falar sobre isso. Números desse jogo: Josh Allen com 260 jardas, 4 TDs, Singletary carregou a bola 15 vezes para 44 jardas, e o Stephon Diggs com 7 recepções, 74 jardas e 1 TD. Vamos falar aqui de um outro massacre. Abrindo os jogos de domingo, eu quero comentar esse Cincinnati Bengals vencendo por 41-10 o Pittsburgh Steelers. Foi o pior jogo dos Steelers que eu tenho memória. Não consigo lembrar um outro jogo tão ruim. E é muito triste você ver um quarterback de primeira prateleira, como é o caso do Big Ben, uma performance como essa. Cara, foi o pior jogo que eu já vi do Big Ben. E, sinceramente, essa queda de produção que a gente acompanhou, né, no início do ano e tudo mais, agora com esse jogo, cara, foi a última pá de terra em cima desse caixão dos Steelers dentro da divisão. O Bengals é um time competitivo, teve seus momentos, né, bizarros nessa temporada, mas são jogos como esse que conseguem trazer um ânimo para a torcida, né, e restaurar a confiança do time também. O Bengals que está 7-4, o Steelers está 5-5, a gente também vai falar do Cleveland Browns, né, vou chegar lá, mas nesse jogo aqui, cara, o Mixon teve um destaque com 28 carregadas, 165 jardas e 2 TDs, e o Riggins com 6 recepções, 114 jardas e 1 TD. Um belíssimo jogo para a franquia de Cincinnati. Aqui realmente é muito triste ver a situação do Pittsburgh Steelers, cara. Falando sobre Buccaneers e Colts, a gente teve um jogo muito bom, 38-31. É muito interessante, né, porque quando você olha para os números aqui do Carson Wentz, 27 acertos de 44 tentativas, é bem abaixo da média dele, especialmente dessa temporada que surpreendeu.
No entanto, ele conseguiu 306 jardas e 3 touchdowns. Só que pelo outro lado, a gente teve também um belíssimo jogo do Fournette, brilhante com 17 carregadas, 100 jardas, 3 touchdowns. O Rob Gronkowski com 7 recepções, 123 jardas. E o Tampa Bay Buccaneers aqui, a cada jogo, tem se colocado, né? Tem se provado dos dois lados da moeda, no ataque e na defesa. Sensacional, mas o Colts me surpreendeu com esse jogo. Eu achei que o time do Colts está muito organizado. Quando você vê as chamadas, né? Você vê o plano de jogo, o Colts é um time que está muito consistente. Então, com esse 6-6, tudo é possível ainda para a franquia de Indianápolis. A torcida pode ficar muito viva ainda com as suas expectativas. Panthers e Dolphins. Aqui vamos falar sobre o Cam Newton, né? Porque a gente sentiu uma melhora do ânimo do time, né? Com o retorno do Cam Newton, mas teve essa confirmação de que o McCaffrey, ele de fato está fora agora da temporada, né? Ele que chegou a voltar, mas a lesão dele está impossibilitando realmente o jogo. Você vê que ele não estava 100% confiante e agora é definitiva a saída dele. Mas eu queria destacar aqui que o problema não foi apenas o Carolina Panthers aqui. A gente tem que dar mérito para o Dolphins, que engatou numa série aí agora, cara. A gente viu o Tagovailoa com um bom jogo. Ele tem melhorado muito a leitura dele. Ele completou 16 jogos agora na carreira, né, com esse começo. E a gente está vendo engrenar um pouco. Então a gente tem que dar um voto de confiança aqui. E a gente também tem que falar do Waddle, né, com 9 recepções, 137 jardas e 1 TD. Ele que é um alvo de confiança. Eu já tinha falado dele aqui em outros vídeos, né? Então, assim, é um cara pra gente ficar atento, porque essa sintonia entre o Tua Tagovailoa, né? É claro que o Gaskin também, mas especialmente o Waddle, porque ele é muito rápido e quando ele tá com a mão boa, né, quando ele não tá sofrendo drops, ele é um cara muito dinâmico e ele traz essa riqueza de possibilidade para rotas no ataque, né? Então é muito importante o Tua ter à disposição alvos assim que conseguem fazer ajuste de rota, que conseguem perceber um buraco na defesa e se posicionar. Então esse fator de improviso que a gente via muito ele fazer no college está sendo muito útil agora para a NFL. E Miami venceu esse jogo por 33-10. Foi realmente uma vitória muito convincente aqui dos Dolphins. Titans e Patriots. A gente teve, cara, aqui uma coisa bizarra, né? Porque tudo bem que o Patriots estava vindo muito bem e tal, melhorando, né? O Mac Jones com 2 touchdowns nesse jogo, 310 jardas. Mas o que surpreendeu aqui, na verdade, foi a defesa dos Titans, que reconhecidamente vinha fazendo um bom trabalho e parece que teve uma incapacidade aqui nesse jogo. É muito interessante a gente ver o quanto que o Bill Belichick consegue explorar as virtudes das ferramentas que ele tem. Né? Ele consegue literalmente tirar água de onde não tem água. É impressionante, cara. Eu não sei até que ponto essa boa performance do Mac Jones é mérito dele individualmente, do seu talento individual, e o quanto a gente pode acreditar isso à coordenação ofensiva e ao Bill Belichick. Porque o plano de jogadas, né, o plano de chamada de jogadas é muito bom. E isso é uma característica do New England Patriots, né, que o Mac Jones herdou. E ele se encaixou perfeitamente dentro dessa situação. Eu acho que esse jogo do Patriots contra os Bills vai ser uma mudança de chave aqui. A gente vai ver realmente um divisor de águas nesse jogo, grandes expectativas em relação a ele. Essa vitória do Patriots já foi realmente muito convincente contra um adversário forte como o Tennessee Titans, então realmente a gente pode apostar fichas aqui no New England Patriots. Eu não apostava fichas no New England Patriots para essa temporada, especialmente por vir, né, com o quarterback calouro, mas além de todos os méritos aqui que a gente já atribuiu à comissão técnica, a gente precisa também falar, né, que de fato o Mac Jones, como já tem sido repetido muitas vezes, ele tem apresentado uma maturidade que é atípica para calouros, né? Especialmente calouros no setor do ataque, principalmente quando se fala da
principal posição, que é o quarterback. É difícil você ver um calouro chegar com essa maturidade, com essa calma que ele tem. Muito interessante. Torcedor do Patriots aí já tá falando que Super Bowl é realidade, né? Calma. Mas dá para colocar fichas aqui nesse time. E falando sobre colocar fichas, né? Eu fiquei muito decepcionado com essa derrota dos Eagles aqui para os Giants. Foi o placar de 13-7, um jogo bem mediano. O Daniel Jones com 202 jardas e um TD. O Jalen Hurts com 8 carregadas e 77 jardas. Cara, é complicado, né? Você viu aqui o ataque dos Eagles incapaz de produzir até o quarto período. Então, uma coisa importante falar é que a defesa dos Giants é muito boa. A gente viu já performances boas dessa defesa na temporada, mas o Giants é aquela equipe dos apagões, né? De repente você vê um jogo que você não entende exatamente quando o problema está no ataque, quando o problema está na defesa, quando é uma soma de fatores e a equipe fica desmotivada, porque a defesa se cansa também, né? A minha tese, eu tenho uma tese para o New York Giants, que é a seguinte: como o ataque ele diversas vezes enfrenta problemas, a sua defesa fica muito tempo no campo, porque toda hora é three and out. A defesa fica muito tempo no campo e se cansa, e ao ver que o ataque não consegue produzir nada, você fica desmotivado, cara. E aí o New York Giants vai lá e perde. Mas quando o ataque consegue produzir minimamente, a defesa dá conta do recado, porque o New York Giants tem boas ferramentas no setor defensivo. E foi isso que a gente viu nesse jogo. 13-7, né? Em todo caso, é muito problema ainda nesse ataque dos Giants para ser resolvido. Muito mesmo. Mas o Eagles decepcionou aqui severamente. Eu esperava muito mais do ataque dos Eagles aqui nesse jogo. Falcons e Jaguars. O Falcons ganhou os Jaguars por 21-14. O Trevor Lawrence com 228 jardas e um TD. O Cordell Patterson, né, pelo lado dos Falcons, com 16 carregadas, 108 jardas e 2 touchdowns. Esse cara é acima da média. Né? É chover no molhado falar isso. E eu vou repetir uma frase que eu já falei diversas vezes. Quando ele joga bem, geralmente o Falcons ganha. Né? E uma coisa que acontece, ao contrário disso, é que mesmo quando o Falcons não ganha, ele costuma jogar bem. Então é um cara constante, né? Mas com uma performance como essa, é impossível você perder o jogo. E é muito bom ver aqui a frequência de pontuação, né? O Falcons fez um TD no primeiro quarto, um TD no segundo, um TD no quarto, e aí no último período o Jaguars conseguiu botar ali um field goal no placar, né? E enquanto que o Falcons no quarto período não pontuou. Então é muito perigoso isso, tá? Quando você não consegue pontuar no quarto período. Você se garantir no placar que você desenvolveu durante, né, os 3 quartos anteriores. E o Jaguars fez um field goal no segundo quarto, teve ali um touchdown e um extra point. Se não me engano, eles foram para conversão de 2 pontos, mas não deu para correr atrás do prejuízo. E eu acho que o Falcons estava merecendo essa vitória, sobretudo. Agora o Falcons está 5-6, o Jaguars está 2-9. E está sendo uma temporada de aprendizado mesmo para o Trevor Lawrence. Não tem como esperar nada além disso, né, para a franquia de Jacksonville. Agora, cara, um novo jogo aqui que é assim, é muito interessante ver jogos como esse. Jets e Texans. O Jets bateu o Texans por 21-14, mas poderia ter perdido, e eu diria até que deveria ter perdido esse jogo. Cara, é complicado, viu? O time do Houston Texans, ele costuma dar trabalho para equipes, né, que vem com grande expectativa, mas quando ele pega um outro time, né, que tá ali no mesmo patamar que ele, parece que o time faz um corpo mole, eu não sei o que acontece. Mas assim, não era uma surpresa para ninguém, tá, que o Jets fosse ganhar esse jogo, mas a competitividade aqui foi interessante, né? 21-14, e todos os pontos do Texans foram no segundo quarto. Então, assim, cara, esse time do Houston Texans é brincadeira, cara. É difícil você avaliar, porque cada jogo é uma loucura, cara. E o New York Jets pontuou, né? Fez um field goal no primeiro quarto, pontuou em todos os quartos do jogo. Essa frequência é muito importante. A NFL dá muito valor a esse tipo de estatística, né? E todas as pontuações do Texans no segundo período. Cara, essa equipe aqui dos Jets é uma coisa triste, viu? Porque
mesmo quando ganha, é aquela vitória assim que você olha e eu tô me colocando na condição aqui, eu sou torcedor do Chicago Bears, né? Eu tô me colocando na condição dos Jets. É aquela vitória que você fala, cara, não convence, sabe? É muito triste. Isso é o que eu tenho pra falar desse jogo. Eu nem vou falar dos números aqui, tá? O Taylor teve 158 jardas, 2 TDs, Coleman com 16 carregadas e tal. Mas assim, o que me destaca nesse jogo aqui não são esses números, não são essas estatísticas, é realmente a incapacidade dos Jets de dominar adversários fracos. A gente pode resumir dessa forma. Vamos dar prosseguimento então no vídeo, falando sobre Chargers e Broncos 28-13. E aqui, cara, é realmente uma decepção, né? Porque o Chargers é um time que no papel ele é muito bom. E as vitórias que o Chargers teve na temporada foram vitórias convincentes. O Justin Herbert é excepcional, eu não canso de falar isso. Mas o que aconteceu aqui nesse ataque, né? Falando no Justin Herbert, ele lançou para 2 TDs nesse jogo. E a gente teve aqui o Denver Broncos conseguindo fazer um jogo defensivo muito interessante. Uma coisa que eu observo é que o Denver Broncos ele tem trabalhado, especialmente a secundária, em fazer uma cobertura, muitas vezes, homem a homem, em situações em que não se espera isso, em situações em que isso não é óbvio, né? O ataque ele consegue prever o comportamento da defesa com base nas chamadas ali do primeiro quarto. Você já consegue desenhar mais ou menos qual a reação da defesa para cada tipo de jogada que você chama. E o Denver Broncos tem um poder de reação interessante porque ele muda essa reação no decorrer do jogo. Então esse comportamento defensivo, esses ajustes, eles podem quebrar o plano de jogo de um ataque. E eu já observei isso 2 vezes com o Denver Broncos, né? Primeiro naquele fatídico jogo contra o Dallas Cowboys e novamente nesse jogo agora contra os Chargers. Isso confundiu um pouco a leitura de defesa do Justin Herbert e o próprio comportamento da linha ofensiva. Esse é um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui para esse jogo. Para mim, essa foi a chave para essa vitória do Denver Broncos. Então, 28-13, o Broncos agora está 6-5, igualando o Chargers, que também está 6-5. Rams e Packers. Uma performance brilhante do Aaron Rodgers. O Packers, a cada jogo que se passa, está realmente surpreendendo muito, cara. Eu nem sei se pode dizer surpresa, porque está sendo uma constante agora, né? E o Los Angeles Rams, que tem um elenco excepcional, decepciona quando num jogo como esse, porque é num momento como esse que você tem que se provar, você tem que se colocar, né? E não foi o que aconteceu. Os Rams não pontuaram nem no primeiro e nem no terceiro quarto. Calma aí que eu tô com soluço. Em compensação, fizeram 17 pontos no segundo quarto e 11 no quarto período. Mas é assim, o volume de pontuação do Packers demonstra aqui realmente uma incompetência dessa defesa que, poxa, tem tudo para ser a melhor da NFL. Né? A defesa do Los Angeles Rams tem tudo, né? E quando eu falo tudo, estou falando obviamente de elenco, né? De expectativa que se cria para ser a melhor. E você tomar essa pontuação, né? Assim, quem assistiu o jogo viu como que o ataque dos Packers foi dominante nas trincheiras. Então, é muito complicado quando você vê isso. Foram 20 carregadas do Dillon para 69 jardas e 8 recepções do Devontae Adams para 104 jardas. O Aaron Rodgers lançou para mais de 300 jardas e 2 touchdowns. E esse time, cara, do Packers, é um time que cresce diante de adversários, né, como o Los Angeles Rams. É impressionante isso. E o Aaron Rodgers está muito bem, está tudo certo em Green Bay. Eu não gostaria que tivesse, mas infelizmente é o que está acontecendo. Então, o Los Angeles Rams aqui precisa imediatamente reverter essa situação para não começar a ser altamente questionado. Para mim era um time favorito para os playoffs, continua sendo, mas precisa reagir, especialmente em jogos como esse, né? O que não foi o que aconteceu. 49ers e Vikings, a gente viu diversos erros aqui do Kirk Cousins, né? Ele que lançou para 2 touchdowns, mas os erros aqui custaram muito caro. E o 49ers também é um time muito bem treinado, que sabe aproveitar.
Foram 27 carregadas do Elijah Mitchell, 133 jardas, 1 TD. O time do 49ers é muito bem treinado. É muito bem treinado. Isso resume esse resultado aqui. 34-26, o Vikings chegou até a conseguir competir, não foi um jogo de domínio, né? Mas foi um jogo aqui que teve o seu preço cobrado pelos erros de leitura do Kirk Cousins, tá? A gente pode realmente atribuir aqui essa derrota a ele. Eu não gosto de fazer isso, de colocar um culpado, né? Porque o Kirk Cousins, na minha concepção, é um bom quarterback. Mas esse jogo aqui, ele pode sim ser responsabilizado. Browns e Ravens. Aqui eu quero falar que muita gente criticou o Baker Mayfield. Ah, tá vendo o Baker Mayfield não é um quarterback de elite e tal. Calma aí, galera. O cara tava todo quebrado, meu irmão. O cara tava jogando com o pé machucado, o ombro machucado. E não foi um bom dia para ele. Agora, pelo outro lado, a gente teve um péssimo jogo também do Baltimore Ravens, né? Com o Lamar Jackson lançando 4 interceptações, uma coisa bizarra. Então, assim, esse jogo aqui foi o jogo de quem errou menos, né? E nesse caso, nem dá para dizer que o Ravens errou menos, né? Mas é que conseguiu pontuar, né? Então, se não fosse esses 2 field goals aí, o Ravens teria perdido esse jogo, porque merecia perder, inclusive. Eu acho que o Browns é muito subestimado ainda, e dentro da divisão ele é um time competitivo. Eu aposto fichas aqui numa recuperação do Cleveland Browns. Gosto muito do Baker Mayfield, do trabalho que ele faz e de toda a comissão técnica do Cleveland Browns. Eu acho que é um time muito organizado, conseguiu se recuperar desses anos aí, né, de ostracismo, né, e tal, e é um time que eu quero muito ver indo pra frente. Fiquei muito triste com essa derrota, acho que o Baltimore Ravens não merecia ganhar esse jogo. E falando sobre Washington e Seattle Seahawks, ontem a gente viu, cara, assim, uma coisa triste, né, pro torcedor do Seahawks. O Russell Wilson é muito talentoso, ninguém duvida disso. Ele faz lançamentos extraordinários, ninguém duvida disso. Ele consegue se adaptar quando o pocket está colapsando, ninguém duvida disso. O Tyler Lockett é excelente, ninguém duvida disso. O problema é que a engrenagem do ataque não está funcionando, cara. Não funciona, não tá dando certo. O ataque não consegue produzir, não consegue capitalizar. Né? Você tem big play, mas você tem falta. Você tem big play, field goal. É muito complicado. A quantidade de 3 and out que a gente viu nesse jogo foi um jogo de defesas, né? E eu gostei muito aqui do trabalho da defesa do Washington, né? Que veio para a temporada, né? Com uma grande expectativa em cima dessa defesa e que não estava trabalhando bem. Foram sendo feitos ajustes, né? E agora parece que a defesa está encontrando o seu caminho. E a gente viu a defesa aqui realmente trabalhando bem, apesar de que o ataque do Seattle Seahawks também estava muito mal. Mas esse jogo aqui a gente pode atribuir à defesa do Washington e a incapacidade do ataque de Seattle de capitalizar, mesmo quando conseguir acertar alguma coisa, certo? O Russell Wilson tá bem, tá? O problema não é o Russell Wilson aqui. É importante dizer isso. Quem não jogou nessa semana foram os Chiefs e o Cardinals, e vamos ver o que nos aguarda essa próxima semana, que vai ter confrontos aí muito interessantes e muito importantes para a reta final da temporada. Deixa a sua opinião aqui abaixo se você quiser conhecer toda a minha coleção. Link na descrição da minha rede social. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.